Todas as estações e apiadários. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. Nesta hora limpa da verdade, é preciso dizer a verdade toda, mesmo aquela que é impopular, neste dia em que se invoca o povo, pois é preciso que o povo regresse do seu longo exílio e lhe seja proposta uma verdade inteira e não meia verdade. Meia verdade é como habitar meio quarto, ganhar meio salário, como só ter direito a metade da vida. O demagogo diz da verdade a metade e o resto joga com habilidade, porque pensa que o povo só pensa metade, porque pensa que o povo não percebe nem sabe. A verdade não é uma especialidade para especializados, clérigos, letrados. Não basta gritar povo, é preciso expor, partir do olhar, da mão e da razão, partir da limpidez, do elementar, como quem parte do sol, do mar, do ar, como quem parte da terra onde os homens estão para construir o canto do terrestre, sob o ausente olhar silente de atenção, para construir a festa do terrestre na nudez de alegria que nos veste. O dia 25 de abril para mim foi de enorme felicidade. Não pelo facto de eu ter consciência e conhecimento do que estava a acontecer e da sua importância, eu tinha apenas 9 anos, mas pelo facto de nesse dia não ter tido escola, ter-nos mandado embora e para nós que tínhamos um certo pavor de estar na sala de aula, o facto de irmos brincar, aproveitar o dia para brincar, foi de facto um dia de felicidade. O dia 25 de Abril para mim foi assim um dia especial. Eu tinha 9 anos e recordo-me que nós tínhamos ido para a escola normalmente, como íamos todas as vezes, e chegámos lá e não sei que horas eram. O professor disse: olha, vocês têm que ir para casa porque há aqui uma revolução e tal, e isto hoje não há aulas porque ninguém sabe o que é que está a acontecer muito bem, e vocês têm que ir para casa. E nós, que não tínhamos nenhuma formação política, nem sabíamos nada, nem conhecíamos nada, ficámos a olhar para o professor. E claro que não fomos para casa, ficámos lá no recinto, o professor foi embora, e nós ficámos lá a jogar à bola, que era aquilo que nós na altura sabíamos fazer, e ficámos lá até a hora do almoço. E a hora do almoço, então, lá fomos embora para casa, sem saber rigorosamente o que é que tinha acontecido, não tínhamos informação. A única informação que nós depois viemos a obter foi mais tarde, através de um rádio, de um Philips, que ainda era válvulas, que apanhava ali umas ondas médias que tinham um N interferências, e que de facto começámos a ouvir lá uns comunicados do MFA a dizer que tinha havido uma revolução. E foi basicamente o dia 25 de Abril na escola, foi isto. Eu não fiz uma grande festa por ter ido para casa, porque
já tinha a minha liberdade, tinha a vantagem de... Pronto, também havia desvantagens, mas a vantagem de viver numa casa em que a porta estava sempre aberta, que era um restaurante, aquilo dava-me uma certa liberdade, portanto eu devo ter aproveitado o resto do dia para ir jogar a bola, para ir até ao castelo. Nessa tarde fui para a escola, fomos para a telescola, mas não tivemos aulas. A telescola, a televisão era pela televisão, tinha interferências, era só músicas e não houve aulas. As professoras mandaram-nos embora, regressámos a casa, depois na sexta-feira, no dia a seguir, aí não me recordo se fomos à escola, se não, mas efetivamente nesse ano de 74 eu estava efetivamente no 6º ano de escolaridade. Eram 2 da manhã e eu estudava sempre com o rádio transistor, com música de fundo, e um dos testes que nós tínhamos no dia a seguir, para além de ciências, era tecnologia mecânica técnica. Era com o professor Vaz de Moraes. Que aquilo era a coisa mais seca. Nós tínhamos de saber o funcionamento de máquinas que nunca vamos ver na nossa vida. Constituição de uso. E eu estava a estudar aquilo e com o rádio ligado, ouvi música, de repente a emissão caiu, 2 da manhã. Era um gajo com 14 anos, 13, às 2 da manhã a estudar, era violento a escola naquela altura. E andei ali à procura de vários de outro posto, pensei que aquele tivesse avariado, corri o rádio todo de uma ponta à outra e voltei, nada. Até que meia hora depois, ou 3/4 de hora, começam então a ouvir marchas militares e aquela voz grave a pedir à população para ter calma, e aí avisaram logo o que estava a passar. Eu lá consegui adormecer, talvez por volta das 5h30 da manhã, às 8h20 lá estava eu na escola, a primeira aula, Ciências, com o Dr. António Rocha. O 25 de Abril, portanto, eu já era casada, não tinha filho nenhum ainda, pá, mas vi aquilo de uma forma, pá, sei lá, entusiástica, como todos os outros. Pá. Foi um sonho. Porque eu tinha noção, porque o meu pai e os meus tios tinham sido agentes da polícia, PSP, Aviação e Trânsito, e eu tinha noção de que era aquilo, não se podia dizer mal de ninguém que fosse do governo, pá. Mesmo a minha mãe e o meu pai dizia, vocês acompanhem isto, deixem andar, mas não se pode dizer mal disto ou daquilo, porque além não faz parte da nossa conduta, e segundo, todos têm espaço na vida, desde que sejamos bem educados, não venhamos a tratar ninguém mal, nós somos felizes assim. E o meu pai foi agente da PVT muitos anos, os meus tios foram também, e nós tínhamos assim, um certo respeito pelas forças de segurança, e foi sempre assim. Para mim foi fantástico. Eu já esperava isto, não é? Como disse. Eu já tinha ouvido isto entre nós lá fora. Isto era corriqueiro. Falámos disto. E, portanto, quando isto acontece, eu na altura estava no Carlos Batista quando soube a notícia, estava lá dentro da loja, e não me surpreendeu que eu estava à espera que isto acontecesse. E, portanto, louvo esses gajos todos que realmente conseguiram isto. Eu já lá não estava, mas estiveram lá outros. Uns fizeram muito, outros não fizeram nada, mas contribuíram todos para o mesmo. Eu, do dia 25, a ideia, as memórias que eu tenho são da televisão, não é? Pronto. E que, digamos, pouco mais eram do que os comunicados, e depois as reportagens que, entretanto, o telejornal depois foi fazendo, das movimentações em Lisboa, etc. Porque aqui não houve propriamente assim nada de especial. O 25 de Abril eu já trabalhava, estava no hospital já, e recordo-me que à noite vinha, depois do serviço, vinha e fui ver no Nicola, entrei no Nicola, que era a gente entrar no Nicola era difícil, a gente ficava um pouco, como é que se diz, um pouco inibido de entrar no Nicola. Mas por acaso entrei e vi a junta, recordo, tenho a Junta de Salvação Nacional, o Spínola, à frente, a fazer as primeiras declarações sobre o 25 de Abril. Ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução
de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Quando foi no dia 25 de Abril, foi na noite, eu não me apercebi do que é que se passou de noite, de manhã fui trabalhar para os Correios e o Sr. Delfim Marques foi a correr direito a mim e fui trabalhar para a estação automática, que era onde eu começava de manhã a trabalhar, a fazer manutenção, a vigilâncias e tal, e só depois de acabar aquilo é que ia trabalhar para a oficina para reparar telefones, e o Sr. Delfim Marques veio a correr direito a mim e António dá cá um abraço com um barbuço. Então, pronto. E depois foi-se sabendo ao longo do dia o que é que se tinha passado. E depois eu ali vi que afinal havia algumas pessoas que até ali se continham muito e começaram a extravasar e tal. Embora outros estivessem com medo que a coisa virasse porque se calhar tinham pecados, a cumprir. Não é? Aquilo chama no 25 de Abril, estamos todos na camarata e começo a ouvir músicas na rádio que eu sabia de que eram proibidas, não era permitida transmitir aquelas músicas, inclusive aquela do Vila Mourão. E disse, o que é que se passa? Pimentas por Sarmadas, a fazer um comunicado. E quando vi aquilo, eu saltei de contente e fiquei assim, porra, daqui a fim, em cima das câmaras, aos saltos. E depois, lá nos alto-falantes, reunião urgente todos os oficiais do Gabinete do Comandante. E nós saímos e quando íamos ali a passar, saímos da base naval e quando chegámos ali em frente, a passar ao largo de Lisboa, em frente ao Cais das Colunas, estava lá um navio fondeado, uma fragata. E nós, mas já havia um burburinho, está ali uma fragata, está ali em frente, virada para o terreno de passo. Começaram as pessoas a interrogar-se. Mas nós não podíamos ir à ponte, a não ser que fossem só os 3 oficiais de comando, ou levar uma informação. Às vezes eu recebia uma informação e ia levar ao oficial que estava de serviço a informação. Não pude, só lá podiam estar aqueles que faziam parte daquele grupo que fazia o serviço naquelas 4 horas. E venho para eu estive no Convés, voltei para o meu serviço. Anda aqui a ver. Venho para o meu serviço e de repente batem-me à porta e entra, que era o meu chefe, o 3º oficial, o miliciano, que acho que era engenheiro, tinha que ter cursado em engenharia. E ele, guardado, há um golpe de Estado. E eu disse, em que país?